queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, mais uma vez, né? Vamos à nossa terceira aula de Bibliologia 1, esse é o primeiro módulo de Bibliologia, e nós vamos estar dando início agora à nossa terceira aula, né? Lembrando aí aos irmãos que sexta-feira que vem é a última aula, né, dessa disciplina, e logo os irmãos vão poder responder as perguntas, a avaliação lá na plataforma de atividades, tá bom? Lembrando que os irmãos não podem deixar de responder as perguntas, né? Tem que fazer todas as provas de todas as disciplinas. Isso serve tanto para a turma que está tendo aula ao vivo, né, comigo, quanto aqueles que estão tendo aula gravada. Devem todos fazerem as atividades, as provas. Nós paramos exatamente aqui, né, na harmonia e na unidade das Escrituras Sagradas. Na aula passada nós falamos exatamente sobre a questão da inspiração, né, do conceito das ideias errôneas que existia sobre a Bíblia Sagrada, as ideias sobre inspiração, né, como Deus inspirou os seus escritores, né, os seus servos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a harmonia e a unidade. A harmonia e a unidade das Sagradas Escrituras, né? A Bíblia Sagrada, são 66 capítulos, são 66 livros, né, que compõem a Bíblia Sagrada, e todo esse conjunto de livros, toda essa pequena biblioteca, né, que nós temos em nossas mãos, ela tem uma harmonia, ela tem uma unidade, né? A Bíblia Sagrada, ela passou por diversos processos ao longo da história, e nós vamos ver que já vimos que ela não é um simples livro, né? Ela não é uma simples qualquer livro, ela está no topo, né, dos livros, ou seja, não existe nenhum outro livro, nenhuma outra escritura que se iguale à Bíblia Sagrada. Existem muitos fatores, nós já vimos na aula passada a questão da inspiração, né, que Deus soprou sobre os escritores, respeitando a sua cultura, a sua inteligência, o seu modo literário de escrever, né? Cada um tinha a sua personalidade, e com isso torna a Bíblia toda especial, né? O grande milagre da parte de Deus em harmonizar tudo isso. Harmonizar por quê? Porque livros foram escritos períodos diferentes, por escritores diferentes, em situações diferentes. E tudo isso ao longo da história, hoje tem harmonia, ou seja, ela não se contradiz, né? Quando estudamos afinco a história na Bíblia Sagrada, quando nos preocupamos em estudar a Bíblia com seriedade, nós descobrimos que na Bíblia Sagrada não há contradição, e a harmonia, e ela tem a unidade. Então, na aula de hoje, nós vamos ver praticamente isso, sobre a questão da harmonia e da unidade. Bom, tratando aqui logo o nosso primeiro slide, né? A harmonia é a unidade das Escrituras, se constitui num milagre singular. Nunca em qualquer outro lugar em uma circunstância tão adversas se juntaram tantos e diferentes tratados contendo história, biografia, ética, poesia, para formar um único livro. Ou seja, na Bíblia Sagrada, nós encontramos biografia, história, nós encontramos algo relacionado à ética, nós encontramos sobre poesia, nós encontramos cânticos, né? Nós encontramos tudo isso em um único livro, de maneira harmônica,
e de maneira única, né? Ou seja, tudo isso está ao nosso alcance e vamos perceber que não há contradição, independente qual seja o seu modo literário, né? Não há contradição. Então, neste particular, a Bíblia não tem nenhum paralelo com a literatura humana, visto que todas as condições humanamente falando não apenas são desfavoráveis, mas fatais a tal combinação. Ou seja, isso daqui foi tirado desse livro, tá? Teologia Elementar, Imprensa Batista Regular, na página 11. Os irmãos que quiserem pesquisar a biografia depois. Ou seja, nenhuma literatura ao longo da história, nenhuma literatura ao longo do desenvolvimento de algum outro tipo de livro passou pelos processos que a Bíblia Sagrada passou, humanamente falando. Se fosse só obra humana, de maneira alguma ela seria harmônica e teria unidade. Ela seria uma obra contradizente, como nós temos diversas obras hoje em dia, que ao longo da sua elaboração, o escritor acaba se contradizendo daquilo que ele deixou lá para trás. Então, a Bíblia Sagrada, por ela ter contexto histórico, biográfico, ético, poesia, tudo isso está em harmonia. Mais uma prova que não é obra humana, né? Até porque tudo isso foi elaborado em tempos diferentes, em épocas diferentes e por pessoas diferentes. O que compõe a Bíblia, né? Os pormenores dessa harmonia. Ou seja, a Bíblia, a existência da Bíblia hoje, pode ser considerado algo milagroso, né? Por quê? Porque a Bíblia, os escritos sagrados passaram por diversos problemas ao longo da história. Diversos problemas ao longo da história. Problemas estes que fizeram com que a Bíblia passasse por esse período de dificuldade, mas que ela fosse preservada. Se não fosse uma obra divina, nós não teríamos os livros da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Ou seja, são 66 livros, né? São 66 livros. Então, nós temos aqui 66 capítulos, 66 livros, nós temos 40 autores. Durante um período de mais ou menos 16 séculos. Foram 16 séculos. Irmãos, é muito tempo para se preservar as Escrituras, né? Aquilo que somente Deus poderia e pode fazer. Somente Deus poderia fazer com que este livro, esses escritos, né, aquilo que ele inspirou, pudesse permanecer intacto ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ou seja, 16 séculos. Então, os pormenores da harmonia da Bíblia Sagrada, o primeiro são 66 livros, 40 autores diferentes, que escreveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, em condições diferentes, e que foi preservado durante um período de 16 séculos. Somos-se num só, com uma mensagem una e harmônica. Seu aspecto miraculoso e sobrenatural se acentua quando analisados os seguintes elementos, partes do seu processo de preparação como livro. Lembra que nós falamos sobre a questão de que quando os livros, quando os autores, os escritores estavam escrevendo, eles não imaginavam que isso tudo poderia se tornar a Bíblia Sagrada que nós temos hoje? Então, ou seja, tudo foi um processo. Tudo foi um processo divino de elaboração, desde a lei dada a Moisés, desde quando foi escrito o Pentateuco, né, que é a tradição, e nós acreditamos que tenha sido Moisés quem escreveu, em alguma parte, depois do seu falecimento, né, outra pessoa completou alguns detalhes sobre a vida
né, do povo de Israel após a morte de Moisés. Tudo isso foi preservado. Tudo isso passou por um processo de preparação para se tornar a Bíblia que nós temos hoje. Quais foram as circunstâncias, né, que eles presenciaram, né? Quais foram as circunstâncias que cada autor ou cada escritor enfrentou para escrever os seus livros? Foram as mais diversas, as circunstâncias às quais estavam sujeitos aos escritores da Bíblia quando tiveram de escrever os seus respectivos livros. Parte dos escritos do rei Davi foram feitos no calor da batalha. Agora, você imagina escrever no meio das guerras, né, como o caso de Davi. No meio das guerras. Davi tem uma parte dos seus livros, né, da sua história, no calor da batalha. O que dizer, então, de Salomão, que escreveu na paz e no conforto dos seus palácios? É até melhor, né? Melhor escrever, né? Na paz e no conforto, enquanto Davi escreveu na guerra. Alguns profetas escreveram seus livros em meio à profunda tristeza. Quem é conhecido como o profeta chorão na Bíblia? Os irmãos sabem? Quem Jeremias. Jeremias, exatamente. Jeremias escreveu praticamente o livro, né? O livro que traz o seu nome, né? A história que traz o seu nome ali, exatamente porque ele é conhecido como o profeta chorão, em profunda tristeza. Tristeza porque ele chorava e clamava pelos pecados da nação. Ele se entristecia por ver o seu povo daquela forma. Josué escreveu seu livro em meio às alegrias da conquista, né, de Canaã. Apesar dessa pluralidade de condições, a Bíblia apresenta uma uniformidade incrível. Inclui suavemente do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, isso tem outros exemplos, como Paulo, que escreveu em prisão. Praticamente quase todas as epístolas de Paulo foi escrita nessas condições de aflição, de angústia, de necessidade, de escassez, né? Em meio às perseguições, em meio aos cárceres. Então, diversas circunstâncias. Agora, é exatamente por isso que não cabe aquela ideia errada da inspiração nas Escrituras, que Deus, quando inspirou os escritores, Deus bloqueou a sua mente, a sua consciência, as suas vontades, né? Por quê? Porque eles estavam tristes, outros alegres, outros com paz, outros em guerra, outros no calor das perseguições, das aflições, como Paulo. Então, todos eles escreveram e passaram por momentos de adversidade ou de paz. São circunstâncias que envolveram a elaboração de tudo isso que nós possuímos hoje. Homens, posso dizer que a maior parte deles sofreram, né, e para preservar e escrever aquilo que eles foram inspirados por Deus para escrever. Na Bíblia Sagrada tem sentimentos, né, dos escritores, né? Tem sentimentos dos escritores, tem até as opinião dos escritores. No caso de Paulo, lembra da carta de Paulo que Paulo diz assim: digo eu e não o Senhor. Ou seja, Paulo, ele colocou a sua opinião, né? Mas desde que ela também estava em conformidade com aquilo que Deus queria que fosse escrito. Ou seja, Deus, ele elaborou tanto as circunstâncias quanto a inspiração para que a Bíblia pudesse ter essa harmonia, esta unidade e ter credibilidade. Porque nenhum escrito, nenhum livro poderia ser escrito em meio a tamanhas condições e, no final de tudo isso, permanecer harmônico, único, né? Sem se contradizer. No calor da batalha, na paz, no sossego dos palácios, na alegria das conquistas, nas prisões, nas angústias, na escassez. Então, todos eles escreveram e tornaram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse algo milagroso. Né? Só do fato de escrever algo inspirado por Deus em meio a tantas lutas, já é um milagre muito grande, né?
Já é um milagre muito grande. Como é que Jesus via, né? Como é que Jesus enxergava aí as Escrituras? As Escrituras, nós já falamos que Jesus utilizou as Escrituras. Jesus utilizou as Escrituras, Jesus ensinava as Escrituras, Jesus cumpriu as promessas acerca dele, acerca do seu nascimento, do seu ministério, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Ele cumpriu todas as profecias relacionadas ao seu convívio social e ao seu ministério. Ou seja, Jesus usou as Escrituras. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, nós podemos ver que Jesus está em uma sinagoga. Jesus era comum, Jesus ia nas sinagogas, assim como todo judeu ia todos os sábados. E o que eles faziam lá na sinagoga? Eles faziam exatamente a oração, fazia a leitura da Torá e os ensinamentos da Torá. Né? Eles ensinavam as Escrituras. Então, Jesus, quando leu o livro do rolo do profeta Isaías, ele estava ali na condição de ensinador. Ele foi dada a ele a oportunidade de trazer uma palavra. É aquela velha oportunidade que as pessoas têm na igreja. Vamos ouvir o nosso irmão ali com uma rápida saudação, né? Com uma rápida palavra ali de 5 minutos, 10 minutos. Né? Ou seja, Jesus teve esta oportunidade e foi aí onde ele usa as Escrituras. Jesus usou as Escrituras lá em Mateus capítulo 4, na tentação, lá no deserto. Ou seja, Jesus tanto usou as Escrituras, como ensinou as Escrituras, como Jesus também é o tema das Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente nas Escrituras, sendo ele em modo simbólico, sendo ele em algum acontecimento, sendo ele em algum fato, então, Jesus está sempre presente. Né? Jesus está presente nas Escrituras. Até mesmo no livro que não cita o nome de Deus, há exatamente a particularidade da presença do Senhor ali, em algum acontecimento, em algum livramento, em alguma ação divina, em alguma representação simbólica de Jesus, ele está presente. Ou seja, Jesus e o tema, é o tema das Escrituras Sagradas. Então, Cristo, do Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Jesus em todos os livros da Bíblia Sagrada. Ela é harmônica, é única, com um tema central, que é Jesus. Né? Estudiosos da Bíblia têm calculado que mais de 300 detalhes proféticos foram cumpridos fielmente em Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que detalhes proféticos se cumpriram fielmente na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que Jesus ele veio, ele mesmo disse, né? Eu vim para cumprir a lei. Não vim para abolir, para abrogar a lei, para exterminar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Né? Ou seja, Jesus estava ali em caráter, em posição de cumpridor da lei. Aqueles que ainda não foram cumpridos, refere-se à sua segunda vinda e ao seu reino e ainda futuros. Ou seja, diversas vezes já falamos que Jesus cumpriu todas as profecias relacionadas ao seu nascimento, né, a sua vida ministerial, a sua vida quando ele tinha 12 anos de idade, que ele crescia em graça, em conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Ele cumpriu o que se diz respeito ao seu ministério, as curas, as libertações, né? Lembra lá em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me enviou para curar, libertar os oprimidos. Então, tudo que é relacionado à vida terrena de Jesus, Jesus cumpriu em termos de ministério, de cura, de propagar o evangelho, as boas novas, de ser Deus conosco, né? Ou seja, Emmanuel, né? Deus conosco,
Ou seja, era exatamente a presença de Deus junto da humanidade na pessoa do Senhor Jesus. Paulo, ele reconhece isso, diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, tudo que é de referência profética em Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, foi cumprido, foi concretizado. Quais são as profecias que ainda faltam se cumprir na pessoa de Cristo? A sua segunda vinda, né? O seu reino estabelecido aqui na terra e outras profecias de caráter futurístico, né? Que vão se desenrolar a partir do momento que Jesus arrebatar a sua igreja e voltar junto com a sua igreja para reinar aqui na terra. Então, Jesus está espalhado em toda parte da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Podemos ver a Jesus, pois ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Tudo gira em torno dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Por isso que a Bíblia diz que para ele são todas as coisas. Ou seja, Jesus é o tema central, ele é o centro de toda a Bíblia Sagrada, prefigurando que Jesus também deve ser o centro da nossa vida. Uma filosofia que é muito comum na nossa geração, na nossa atualidade, no nosso século 21, é que o homem é o centro das coisas. Eu tenho certeza que meus irmãos já viram muitas coisas parecidas com isso. Que o homem é o centro das coisas, que o homem tem que estar no centro das coisas, que a força que o homem possui é a suficiente, o homem se destaca. Até os louvores cantados dentro da igreja destacam mais o homem do que o próprio Deus, né? Glorificam mais as forças do homem do que glorificam a Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós só encontramos um centro. Quem é? Jesus. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala do Senhor Jesus. Então, vamos ver aqui alguns versículos que exatamente retratam esta verdade. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 19. O apóstolo Paulo diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Os irmãos observem que em todos esses 3 livros, né, que nós citamos, e nesses versículos que nós citamos, Jesus, ele está sendo resumido como o centro de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Primogênito aqui, primogênito de toda a criação, não diz respeito, primogênito aqui não diz respeito que Jesus foi criado, como algumas seitas, alguma heresia que permeia o nosso século. Ela afirma, tem primogênito, então Jesus foi criado, né? Não, aqui ele fala sobre o originador, né? A origem de todas as coisas. O próprio versículo
o próprio versículo já mostra nisso, né? Nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse é o tema da Bíblia Sagrada, é Jesus Cristo. Todos os seus 66 livros, todos os seus aproximadamente seus 40 autores, alguns acreditam que tenham sido até mais autores, tá? Outros acreditam que tenha sido menos, mas geralmente a maioria dos estudiosos acreditam que foi aproximadamente em torno de 40 autores, né? E todos eles em tempos e épocas e condições diferentes, condições estas que não anulou a sua capacidade de pensar, de emoções, de raciocinar, mesmo que essas situações sejam em meio às angústias, às aflições, às guerras, às tormentas, todos eles foram inspirados por Deus para botar a palavra de Deus num pedaço, vamos dizer na nossa linguagem, né? Num pedaço de papel e botar Jesus no centro, né, de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia é harmônica e é única num sentido. Qual sentido? Jesus é o centro de todas as coisas. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um milagre da parte de Deus, porque ela demorou aproximadamente uns 1.600 anos. 1.600 anos para ser formada. Preservou-se durante todo esse período para que pudesse chegar até nós e ter sido traduzida em diversas línguas, né? A Bíblia, hoje, é o livro mais comprado, mais lido e, infelizmente, o menos compreendido. Os irmãos arriscam em dizer quem é o público que mais sabe da Bíblia. Os irmãos arriscam em dizer quem é o público que mais conhece de Bíblia. Irmão Agnaldo, irmão Valmir, irmã Sara, irmão Geazi. São os ateus. Exatamente, irmão Abreu. Exatamente, são os ateus, né? Os ateus são os que mais conhecem da Bíblia, né? Os ateus são exatamente os que mais têm conhecimento bíblico, o que mais entendem da Bíblia Sagrada. É exatamente eles. Por quê? Porque para eles refutarem tudo o que diz respeito à existência de Deus, eles precisam conhecer. E eles vão a fundo em busca do conhecimento daquilo que nós falamos, né? E eles trazem exatamente uma resposta racional para tudo aquilo que tem na Bíblia Sagrada. Então, os ateus, eles se destacam como os que mais conhecem da Bíblia. São os que mais conhecem, são os que mais entendem da Bíblia Sagrada. Conhecem a questão da letra, né? Conhecem a questão da letra, mas o espírito, né, das Sagradas Escrituras, eles não possuem, né? Então, vamos agora um pouco em parte, vamos ver aqui Jesus no Pentateuco, né? Nós já falamos que o Pentateuco, os irmãos sabem, né, que o Pentateuco é os 5 primeiros, né, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver aqui como é que Jesus aparece lá, né, no Pentateuco. O Pentateuco compreende os primeiros 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés. Eles falam de Cristo como o descendente da mulher, o nosso Cordeiro Pascual, nosso sacrifício pelo pecado, aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção e o verdadeiro profeta. Ou seja, dentro do livro do Pentateuco, nós encontramos as características divinas de Jesus, em termos de missão, de sofrimento, do que ele veio fazer, porque ele é o descendente da mulher, nasceu de Maria, ele é o cordeiro, né, aquele que deveria ser morto,
aquele que substituiu a Isaac lá no sacrifício, né? Pelo pecado, ele é a representação do sacrifício perfeito, aquele que foi levantado para a nossa cura, aquele episódio, aquela passagem bíblica da serpente no deserto, né, que foi levantada a serpente no deserto e todos que olhassem para a serpente eram curados, né, do veneno da serpente. Então, Jesus ele aparece nessas questões no Pentateuco. Sacrifício pelo pecado como o Cordeiro, aquele que foi levantado para a nossa cura, né, e redenção, e o verdadeiro profeta. Jesus, ele estava em qualidade de profeta também quando ele veio, né? Quando ele começou a ensinar e a falar sobre o seu ministério e sobre as coisas futuras que iriam acontecer. Ele também estava em qualidade de profeta. E ainda dentro da qualidade de profeta, Jesus, né, verdadeiro profeta, todo o Antigo Testamento fala de Jesus e o tem como centro de sua mensagem. Jesus está em símbolos, tipos humanos de Jesus. Quem pode citar um tipo humano de Jesus? Podemos citar quem? Um tipo, um representante humano de Jesus. Quem é que pode dar um palpite sobre quem seria um tipo humano de Jesus? Temos os tipos não humanos de Jesus, temos as passagens bíblicas de Jesus e seu sacrifício, passagem simbólica, né, de Jesus e seu sacrifício. O profeta Oséias, exatamente, o profeta Oséias, Moisés pode ser representante simbólico de Jesus, um tipo não humano de Jesus, que nós encontramos no Antigo Testamento. O que pode ser uma representação não humana de Jesus no Antigo Testamento? A escada de Jacó, exatamente. Aquela pedra que Moisés primeiro fala e depois bate, é uma representação de Jesus, né, como a pedra principal. Lá no Novo Testamento é a pedra principal, né? E Jesus fala que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva, né, brotarão, fluirão do seu interior. Ou seja, Jesus é a pedra principal da igreja, né? Outras representações não humanas de Jesus no Antigo Testamento, o Cordeiro, né, que acho que é a maior representação não humana de Jesus. Exatamente, tipologia bíblica, né? É a tipologia bíblica. Sombras e tipos e mistérios da Bíblia. Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Depois os irmãos pesquisem, né? Ele é da editora CPAD, muito, muito, muito bom. Ele fala sobre toda a tipologia bíblica relacionada a Jesus, tipologia humana e tipologia não humana de Jesus. São todos esses símbolos que nós encontramos, né, dentro do Pentateuco, principalmente dentro do Pentateuco, que nos mostra o ofício sacerdotal de Jesus, a obra expiatória de Jesus. Ou seja, em N passagens da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algo representando a Jesus Cristo, sendo ele o seu ministério profético, seu ministério sacerdotal, ou o seu ministério de sacrifício em prol da humanidade, né? Como tema central da Bíblia, Jesus, ele não poderia ficar de fora. Seria algo impróprio, né? A Bíblia falar de Jesus e não ter... A Bíblia referir-se a Jesus e não trazer a simbologia ao longo dela, no decorrer da história. Tem Cristo nos livros históricos. Cristo nos livros históricos.
Dentro das divisões da Bíblia, que nós vamos ver mais para frente com mais detalhe, nós temos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, né? São livros históricos, livros que narram eventos, coisas que aconteceu no período da história do povo de Israel, do povo hebreu, né? Dos acontecimentos relacionados à sociedade, aos cativeiros, àquilo que eles passaram, como eles superaram, como Deus tratou situações. Então, todos esses livros, que são compostos dos livros históricos, eles narram particularidades e nós encontramos Jesus nesses livros históricos também. Os livros históricos agrupam os livros da Bíblia que vão desde Josué até o livro de Esther. Da dramaticidade dos seus relatos se sobressai a figura singular do Salvador. Quando nós olhamos em Josué, né, ele aparece ali como o capitão, o senhor dos exércitos, né? O capitão que está na frente. Juízes, nós vamos encontrar que ele é o libertador. Então, nós sempre vamos encontrar esse, o capitão da nossa salvação, o nosso juiz e libertador, o nosso parente resgatador, o nosso rei soberano, né? O restaurador de nossas vidas e a divina corte de apelação das causas perdidas, né? Quando Esther vai ali e se prostra, né? E recebe ali o favor, né? Era uma causa, humanamente falando, perdida, mas ele é o juiz, ele é o resgatador, ele é o livrador, né, do seu povo. Então, em Atos, essas séries de acontecimentos, essas séries de retratações mostram Jesus, né, como libertador, como juiz, como rei soberano, como restaurador das nossas vidas, como aquele que dá solução para as causas perdidas. Em todos os livros históricos, Jesus aparece de alguma particularidade. E avançando, dentro dos livros históricos, nós vamos encontrar esse gráfico, né, que eu trouxe aqui para os irmãos, para a gente poder entender. Em Juízes, o nosso libertador. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, é o nosso parente, o resgatador ali, né? Em 1 Samuel, a nossa vitória. 2 Samuel, o descendente de Davi. 1 e 2 Reis, o doador da sabedoria, falando sobre Salomão, né? Então, todos esses livros retratam Jesus de alguma maneira. Lá no Pentateuco, mais simbólicos, né? Tanto na pessoa, nas pessoas dos patriarcas, como no caso como libertador, como Moisés, né? E nos símbolos não humanos de Jesus, como a serpente que foi levantada no deserto, como a rocha que saiu água, como a escada de Jacó que liga a terra com o céu, ou o céu com a terra, né? Então, nós encontramos Jesus em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Nós encontramos Jesus nos livros poéticos, são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, né? Em Jó, ele é o nosso Redentor, que está vivo. Nosso Redentor está vivo. Jó reconheceu, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele é o nosso Redentor. Em Salmos, ele é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem tosqueneja. Os irmãos sabem desse salmo. Uma particularidade que eu quero compartilhar aqui com os irmãos
é que quando a Bíblia diz assim, não tosqueneja, no texto hebraico, nos faz entender que Deus, é como se Deus não tivesse essas pálpebras aqui, ó, tá vendo? Dos nossos olhos. Essas pálpebras que nos faz piscar, né? É como se Deus estivesse em todo momento, em todo tempo, com os olhos fixos em cada um de nós, né? Na sua igreja, no seu povo, ou seja, Deus não pisca, né? Deus não tem esse ato de piscar, nem de tosquenejar, nem de dormir, né? Ou seja, no texto hebraico é muito interessante que eles nos dão o sentido de que Deus não tem pálpebras, os olhos de Deus são sempre fixos. Você já tentou ficar sem piscar? Né? Você já tentou ficar sem piscar? Os olhos lagrimejam, né? Ficam vermelhos, porque o ato de piscar é a lubrificação dos olhos. Então, os olhos ressecam, fica vermelho, começa a arder, porque está faltando lubrificação. O ser humano precisa piscar, mas Deus está sempre com os olhos fitos para o seu povo. Por quê? Porque ele é o guarda de Israel, né? Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes, o alvo verdadeiro, né? Em Cântico dos Cânticos, ele é o amado. O Cântico dos Cânticos, ela é a narração da história de amor de Salomão com o Sulamita. É a representação, né? Desse grande amor que Deus tem para com Israel. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que está dizendo lá que eu mostro que Jesus não é a rosa de Saron, como muitos acreditam, né? Uma má interpretação deste livro poético, né? Jesus não é a rosa de Saron. Se os irmãos ainda não assistiram, assiste lá no canal. Jesus não é a rosa de Saron, tá bom? Mas ele é o amado, aquele que ama a sua esposa, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, né? E lá eu dou alguma reflexão sobre a questão de ser noiva e de ser esposa, de Israel e de igreja. É bem interessante, os irmãos depois passam lá. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre, né? Ou seja, em todos esses livros poéticos, todo o Pentateuco, todos os livros históricos, todos os livros poéticos vão destacar Jesus em alguma particularidade, vão lançar luz em Jesus de alguma forma, sendo ele no seu ofício, no seu caráter, no seu sofrimento, no seu ministério profético, no seu ministério salvífico, né? Ou seja, sempre haverá uma menção de algum atributo, de algo relacionado a Jesus. Então, temos também Cristo nos livros proféticos, né? E dentre os livros proféticos, nós temos essa classificação, que é aqui, ó, os livros dos profetas maiores, tá vendo aqui? Livro dos profetas maiores, e o livro dos profetas, o livro dos profetas maiores está aqui, e o livro dos profetas menores está aqui. Ou seja, você vê que a quantidade de profetas maiores é menor e dos menores é maior, né? Mas, como nós vamos ver mais detalhado mais para frente, não se diz respeito ao seu nível de espiritualidade, né? Não se diz respeito a se eles tinham muita ou pouca unção, se eles eram muito ou pouco usados por Deus, mas fala sobre a extensão, né? O período em que eles profetizaram, o período em que eles escreveram e vivenciaram. Então, isso é a classificação de profetas maiores e profetas menores, a extensão ministerial de cada um deles. Então, Jesus está revelado nos livros dos profetas, sendo eles os maiores, sendo eles os menores. Aqui, nessa pequena planilha que nós colocamos, em Isaías, profetas maiores, né? Em Isaías,
ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é Jesus é o profeta que chora. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Dessa passagem, e Jesus entrando em Jerusalém, Jesus chora, né? Fala sobre a menção. Jeremias é Lamentações, Jesus é o profeta que chora, né? Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 fases, né? Nós vamos estudar com mais detalhe essas questões de cada livro profético, tá? Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Ali é bem nítido, né? Ali é mais claro nós enxergarmos a presença de Jesus junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, né, que eram os nomes verdadeiros deles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego eram nomes babilônicos que faziam homenagem aos deuses babilônicos, né? Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Em Amós, ele leva o nosso fardo. Em Obadias, nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. É muito nítido isso, né? Quando Jonas vai levar ao mundo a palavra de Deus, e ali causa um arrependimento, né? Uma comoção a nível nacional, tirando a questão do desejo de Jonas em não ir. Nós vamos estudar o motivo pelo qual fez com que Jonas não quisesse ir, né, para evangelizar Nínive, né? Então, mas há esta característica missionária, Deus enviando, né, um profeta a uma nação ímpia, uma nação que não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, no sentido deles não ter conhecimento das coisas, né? E então Deus envia um missionário ali, e é exatamente a representação da missão de Jesus para com os homens, né? Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela, orando sempre pelo reavivamento. No Novo Testamento faz a menção de que Jesus, ele é o nosso intercessor, né? Ou seja, o Espírito Santo está com a igreja, intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis, né? E Jesus nos céus, a destra de Deus, intercede ainda pela igreja. Ou seja, em Abacuque ele é o sentinela, onde sempre, orando sempre pelo reavivamento. É o que Abacuque fez. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, né? Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte, né? Nós temos umas diversas representações no Novo Testamento de Jesus como fonte, né? Quando Paulo diz para Timóteo assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? Essa palavra fortifica-te é exatamente fonte renovadora, ou seja, é exatamente uma das representações de Jesus no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos conseguiram compreender e entender que há sempre esta unidade das Escrituras, essa harmonia, ou seja, algo que é mencionado sobre Jesus no Antigo Testamento, logo vemos esta mesma simbologia no Novo Testamento.
E olha que é tempos muito distantes um do outro, né? Ou seja, a mesma representação de Jesus como fonte, de Jesus como libertador, de Jesus como aquele que levantou-se para salvar a humanidade, Jesus como o profeta, Jesus como o que batiza, né? Em Joel, falando que ele é o que batiza, vemos Jesus batizando, enviando o seu Espírito, rogando ao Pai, né, que envie o seu Espírito Consolador. Então, nós podemos ver o quê? Estas coisas vão se encaixando, né? Vão se unindo, vão se unificando dentro da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela tem apenas um tema central, que é Jesus. Então, tudo que está em volta, tudo que está ali envolvido na Bíblia Sagrada, lança luz em Jesus, no que ele foi, no que ele é e no que ele ainda será, né, para a igreja, para o mundo e para toda a história da humanidade. Entrando no Novo Testamento, alguém tem alguma pergunta para fazer? Os irmãos podem fazer aí no chat, se houver alguma pergunta. Os irmãos podem fazer aí no chat. Tem alguma pergunta? Tem não? Então podemos continuar, né? Os irmãos estão me ouvindo bem? Então, né? Então, Cristo no Novo Testamento. Vimos algumas particularidades no Antigo Testamento. Agora nós vamos ver Jesus no Novo Testamento. Lembrando, irmãos, que entre o Antigo e o Novo há aquele período, né, de 430 anos, aproximadamente, que não houve mensagem profética, não houve manifestação profética, né? Não houve manifestação profética da parte de Deus para com o seu povo. Mas isso não significa que Deus não estivesse trabalhando, que Deus não estivesse agindo, que Deus não estivesse fazendo algo para o seu povo, para a sua igreja, preparando as coisas. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos estudar o período interbíblico, né? Nós vamos estudar com mais precisão, se não me engano, ainda nesse curso, nós vamos estudar com mais precisão esse período entre Malaquias e Mateus, que aconteceram fatos ali muito importantes, que dá luz exatamente para o Novo Testamento. Então, Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos todos esses livros no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, primeira e segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, né, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeira e segunda Pedro, primeira e segunda João, primeira, segunda e terceira João, Judas e Apocalipse. Em todos esses livros, Jesus também aparece. Em todos esses livros, com uma revelação mais clara, mais nítida, Jesus está presente, né? O Cristo vacinado no Antigo Testamento, né? Aquele Jesus do Antigo Testamento que estava em modo simbólico, né? Agora ele toma uma expressão maior ainda no Novo Testamento. Encontra nos escritos do Novo Testamento a sua maior expressão. Este o representa como o Messias manifesto, o servo de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Senhor redivivo, a divina causa da nossa justificação, o Senhor nosso, a nossa suficiência, Ele é suficiente para nós, o nosso libertador do jugo da lei, o nosso tudo em todas as coisas, a nossa alegria e gozo, a nossa vida, aquele que há de vir, o Senhor que vai voltar,
o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso Senhor e Mestre, o nosso intercessor junto ao Pai, a preciosa pedra angular da nossa fé, a nossa força, a nossa vida, o nosso caminho, aquele que há de vir com milhares de seus santos e anjos, e o triunfante Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não sei os irmãos, mas o coração queimou aqui, né? Jesus é tudo isso no Novo Testamento. Jesus é tudo isso, né? Ele é a maior de todas as nossas motivações. Ele é a origem de toda a nossa fé, ele é a consumação de toda a nossa fé. Nosso libertador, a nossa vida, a nossa alegria. Jesus é tudo para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é tudo para nós. Não tem nada que possa substituir o lugar de Jesus da nossa vida. As pessoas podem até tentar tirar Jesus e colocar outra coisa. Mas Martinho Lutero, se não me falha a memória, foi Martinho Lutero ou Spurgeon que disse que na alma do homem há um buraco do tamanho de Jesus, ou do tamanho de Deus, que nada nesse mundo consegue preencher esse buraco, a não ser o próprio Jesus. Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é o Filho de Deus, é o Filho do homem, ele é o Deus divino, o Verbo que se fez carne. Ou seja, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o quê? Que tudo aquilo que estava representado na pessoa dos símbolos humanos, dos símbolos não humanos de Jesus, nas atitudes das pessoas, das representações, nos fatos, na história, nos momentos, tudo que se relacionava a Jesus, quando olhamos para um Novo Testamento, nós vemos de uma forma mais clara, mais nítida, uma expressão maior sobre quem é realmente o Messias e quem é realmente o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Nada substitui Jesus. Encontramos Jesus nos Evangelhos, encontramos Jesus em Atos dos Apóstolos, encontramos Jesus em Romanos, nas cartas de Paulo, nas cartas pastorais, nas cartas gerais, encontramos Jesus nos conselhos, encontramos Jesus lá em Apocalipse, voltando como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Glória a Deus. Todas as vezes que eu vou dar aula de bibliologia, ou eu choro muito quando fala sobre essas coisas, porque Jesus é maravilhoso, irmãos. A gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente encontra tudo o que nós precisamos. Por quê? Por quê? Porque Jesus está ali. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Nele nós encontramos tudo o que necessitamos. Então, quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vemos Jesus desde Mateus a Apocalipse. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós encontramos Jesus de Gênesis a Malaquias, né? Nós encontramos. E quando estudamos o período interbíblico, nós encontramos as ações de Deus em prol da humanidade para a vinda de Jesus. Nós vamos estudar com mais detalhe mais para frente. Então, nós encontramos Jesus. Jesus, ele gostava tanto da Bíblia que ele aprovou a Bíblia. Ele aprovou como?
Jesus leu a Bíblia. Nós já falamos que a Bíblia aqui, no tempo de Jesus, era exatamente o Pentateuco, os profetas, os salmos, que eles liam, estudavam, né? Os livros históricos, né? Os profetas posteriores e os profetas anteriores. Nós vamos estudar sobre isso também, nós vamos entender por que os judeus classificam desta forma. Então, Jesus, ele ensinou a Bíblia, Jesus, ele leu a Bíblia, Lucas capítulo 4, 16 ao 21, lá na sinagoga, né? Ele leu a Bíblia. Jesus ensinou a Bíblia, nessa mesma ocasião, Jesus ensinou a Bíblia, e é interessante que Lucas capítulo 4, ela é recheada de cultura. Ali nós podemos ver como era a organização da sinagoga e como era a questão cultural do ensino e da leitura e dos ouvintes, né? Ou seja, ali é repleto de características da cultura judaica. Jesus ensinou a Bíblia, Mateus 24, 25 ao 27. Jesus chamou a Bíblia de a palavra de Deus, né? Jesus falou que a Torá, o Antigo Testamento, é a palavra de Deus, né? Jesus cumpriu a Bíblia, né? Mateus 24, 44. Ou seja, a Bíblia, tudo aquilo que o Antigo Testamento possuía, Jesus passou pelo crivo de Jesus e Jesus aprovou a Bíblia. Até porque foi ele mesmo quem deu, né, os mandamentos, as ordenanças, os preceitos, tudo aquilo que os homens deveriam seguir, a mentalidade que o povo de Israel, o povo judeu deveria ter, tudo isso era uma construção social, mental, psicológica que Deus estava formando no povo de Israel para exatamente chegar no período que Jesus seria manifesto como Salvador do mundo. Quando nós estivermos estudando o Pentateuco, exclusivamente o Pentateuco, nós vamos entender sobre o propósito das leis e os propósitos do pensamento. Qual era a intenção de Deus em construir um novo pensamento no povo hebreu, né? É muito interessante quando nós estudamos sobre isso. Então, Jesus aprovou a Bíblia. Ele leu, ensinou, chamou ela de palavra de Deus e cumpriu a Bíblia Sagrada, viveu a Bíblia Sagrada. E é interessante, um outro sim aqui para os irmãos, que quando Jesus chama os seus discípulos, lembra que Jesus diz assim, as aves do céu têm os seus ninhos, né? As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isso nada mais era do que um provérbio da época. Isto era algo comum que era falado na época, né? Por quê? Porque quando se tratava do discipulado, cristão, ou como se tratava dos discípulos seguirem seu mestre, porque Jesus não era... existiam muitos mestres na época, né? Para a sociedade daquela época, Jesus era mais um mestre daquela época. Existiam vários discípulos. Você vê que quando Jesus surge, existiam os discípulos de João Batista, né? E que os discípulos de João Batista, de João, né? Ele, por sua vez, deixaram de seguir João para seguir Jesus. Jesus não tinha só os seus 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Mas dentre os seus muitos discípulos, Jesus escolheu seus 12 apóstolos. Ou seja, quando Jesus chamava, quando qualquer outro mestre chamava os seus discípulos, eles falavam esse provérbio.
As aves do céu têm os seus ninhos, né? As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No sentido do quê? No sentido que para se aprender de um mestre, o seu discípulo tinha que estar ou ter disposição para estar com o mestre em todos os momentos. Ou seja, não deveria se apartar do seu mestre. Por quê? Porque os discípulos não só aprendiam com o falar do mestre, mas os discípulos também aprendiam com o praticar do mestre. E Jesus não só ensinou os discípulos, mas Jesus também mostrou aos discípulos aquilo que ele ensinava. Lembra quando Jesus fala do menor, do humilde, e Jesus vai lá no lava-pés? O mestre lavando os pés dos discípulos, dando o exemplo. Lembra quando Jesus começou a ensinar falando sobre o perdão? Lá na cruz, o maior de todos os perdão que Jesus liberou foi exatamente dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazes. Ou seja, Jesus ele ensinou e vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Por quê? Porque tudo que Jesus ensinou fazia parte do Antigo Testamento e Jesus veio para cumprir aquilo que o Antigo Testamento tinha deixado para o povo, né? Então nós podemos ver que Jesus ele aprovou a Bíblia. Falando aí da Bíblia Sagrada, então nós vemos o quê? Nós conseguimos já ver que Jesus, que a Bíblia é harmônica, única, né? A Bíblia tem a sua harmonia, tem a sua unidade, porque ela foi feita em diversas situações. É um milagre a Bíblia Sagrada. 66 livros, aproximadamente 40 autores, escritores, diferentes personalidades, em diferentes situações ou circunstâncias, né? Jesus é o tema central das Escrituras. Jesus está presente em toda a Bíblia Sagrada. Jesus está presente no Pentateuco, com símbolos tanto humanos como não humanos de Jesus. Jesus está presente nos livros históricos. Jesus está presente nos livros poéticos. Jesus está presente nos livros proféticos, sendo eles maiores ou menores. Jesus está presente em todos os livros proféticos. Jesus está presente no Novo Testamento de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, com uma expressão maior daquilo que ele estava no Antigo Testamento. Jesus gostava tanto da Bíblia Sagrada que ele viveu a Bíblia, leu, ensinou, chamou-a de palavra de Deus e cumpriu a Bíblia. Jesus vivenciou tudo isso. E isso, para nós, é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos entrar agora dentro da formação da Bíblia. Como tudo isso chegou até nós, né? Como o Antigo Testamento chegou até nós, como os livros proféticos chegou até nós, os livros históricos chegou até nós, como eram registradas estas coisas, como eles faziam estas coisas, como, por exemplo, Moisés, ele não escreveu de imediato, né, o Pentateuco, como nós acreditamos. Mas ele tinha como se fosse um diário que ele ia escrevendo, fazendo as suas anotações, né? E antes da sua morte, ele passou, né, para um documento mais oficial, um documento melhor, né? E que após a sua morte, outra pessoa, provavelmente alguns acreditam que seja Josué, né, colocou fatos que ocorreram depois da sua morte,
né? Porque lá existe a narração depois da morte de Moisés. E acredita-se que tenha sido Josué que tenha terminado de escrever, né? Depois da morte de Moisés. Então, como esse milagre chegou até nós? Como isto se formou? Como isso aconteceu? Como tudo isso chegou até nós? Qual é a formação da Bíblia? Porque a Bíblia não foi de um dia para o outro, né? No estalar de dedo, já ficando assim, né? Bonitinha, toda organizada, com 66 livros, né? Tudo bonitinho, já tudo mastigadozinho para nós, né? Ou seja, ela passou por um processo, ela passou por um longo processo de preservação. Quais foram os materiais que foram utilizados? Como eles escreviam, né? Como eram conservados os documentos, os pergaminhos, os escritos, como eram feitos os registros, né? Isso nós vamos ver a partir de agora. Então aqui, ó, formação da Bíblia Sagrada, né? Nós temos aqui algumas imagens de alguns materiais que eram utilizados tanto para a escrita quanto para conservar, né? Para conservar os materiais, que ao longo do tempo eles, infelizmente, eles não resistiam ao tempo, né? Eles não conseguiam resistir ao tempo e eles iam se acabando aos poucos, né? Mas chegaram até nós preservados, uma boa parte deles, né? Ou seja, a Bíblia nem sempre foi assim, como nós temos hoje em dia, toda bonitinha, né? Algumas de estudo, né? Outras com índice, outras com dicionário, né? Tudo isso daí foi uma evolução tanto social quanto da escrita, né? Quanto uma evolução do conhecimento que colaborou para a formação da Bíblia Sagrada. Ou seja, vamos ver aqui os livros antigos, né? Como era realizada essa questão dos livros antigos. Como eles eram utilizados, né? Como eram feitos os registros? Os registros eram feitos em pedras, peças de cerâmica, rolos feitos de papiro, pergaminho e os mais famosos que nós temos hoje, que são os códex, né? Nós vamos estudar, isso aí está lá por último, né? Os códex. Mas primeiro, vamos falar que eles registravam os fatos, os acontecimentos em pedras. Era o jeito mais arcaico, mais antigo de registro de acontecimentos, fatos, histórias, pensamentos, que é registrado na humanidade, né? As pessoas, os primórdios, eles registravam os fatos, os acontecimentos em pedras. Então, nós temos aqui, ó, a partir de agora nós temos muitas imagens, né, que nós vamos entender como era feito a gravação em pedra, né? Nós temos esse cilindro de Ciro, os irmãos podem pesquisar, ele era uma pedra, né? Um cilindro arredondado, né? E nele está registrado, não sei se os irmãos conseguem observar essas pequenas fissuras aqui, ó, essas pequenas fissuras, é exatamente o que está escrito ali, né? Tem algo escrito ali, né? O cilindro de Ciro é um artefato cilíndrico de barro que registra o decreto de Ciro autorizando o retorno dos judeus. Encontra-se exposto no Museu Britânico em Londres. Os irmãos têm a noção do tanto que isso é precioso para a história tanto da Bíblia, para a história da humanidade, para a história do povo de Israel. Por quê? Porque nesse cilindro aqui é o decreto de Ciro. Olha como Ciro fazia os seus decretos. Os irmãos, com certeza, os irmãos já
já viram na história, histórias mais medieval, né? Que quando o mensageiro ia lá na praça da cidade, eles pegavam aquele pergaminho, né? Viu? Já com certeza dos filmes antigos, né? Fazia assim, ó, um pergaminho, né? Abria, o outro tocava a trombeta, tocava a trombeta, e as pessoas vinham para ouvir o que o rei estava dizendo através daquele edito, através daquele documento, né? Ou seja, antigamente, nos mais primórdios, os decretos eram feitos aqui, ó, nestas pedras aqui, ó. Era o cilindro de Ciro, por isso que ele é conhecido como cilindro de Ciro. Ou seja, neste cilindro nós encontramos aqui, ó, tá vendo aqui? Acredito que os irmãos conseguem visualizar. Nós encontramos a palavra, o hebraico mais arcaico, o hebraico mais antigo, nós encontramos, né? Nós encontramos exatamente a expressão aqui, ó, Beit David, né? Ou seja, casa de Davi, né? Que é exatamente a expressão aqui, ó, como era escrita de antigamente. Gente, eu sou fascinado por isso. Eu sou fascinado por essas escritas antigas aqui, ó. Essa inscrição é a antiga escrita semítica. Era o hebraico mais antigo que o povo naquela época falava, né? Ou seja, a escrita é exatamente assim, ó. A escrita é exatamente assim, né? Casa de Davi, né? Ou seja, tinha documentos eram escritos desta forma. Avançando mais, ó, nós temos o papiro, que já é uma evolução, né? Primeiro a pedra, os registros em pedra, nos faz lembrar muito os 10 mandamentos, né? Em pedra, até que Moisés foi lá e quebrou as pedras, né? Então, e depois foi refeito novamente aquelas pedras, os 10 mandamentos, né? E houve uma evolução. Os irmãos podem perceber, se os irmãos forem estudar mais afinco a questão da evolução da escrita, os irmãos vão ver que junto com a evolução da escrita, houve uma evolução social na época também. A evolução social favoreceu a evolução da escrita, porque quando a sociedade evolui, mentalmente também ela evolui e com isso surge novas coisas, né? Uma nova modalidade de coisas. Dentre estas coisas, a escrita foi uma delas, nos tornando o quê? Vindo aí o papiro, né? Chegando aí a parte do papiro, uma evolução que era exatamente um avanço tecnológico, né? Talvez a gente vê isso hoje como algo comum, né? Que pode ser feito por qualquer um, mas naquele tempo, nas condições daquele tempo, era algo fascinante. O que era o papiro? Papiro era a planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente. Sua entrecasca servia para a escrita. Eles começaram a fazer o quê? Usar o papiro, a planta aquática, e formava o papiro para se escrever no papiro. As tiras extraídas do papiro eram colocadas uma às outras até formarem um rolo de qualquer extensão. Nós vamos ver aqui, ó, com mais detalhe, ó. Era uma planta aquática, tá vendo aqui, ó, uma planta aquática. Os irmãos estão conseguindo ver? Estão, né, irmãos? Estão conseguindo acompanhar? Se tiver, coloca um sim aí nos comentários aí para mim, por favor. Para que qualquer um coloque um sim aí para mim, por favor. Preciso... Isso, obrigado. Eu preciso saber que vocês estão compreendendo. Os irmãos têm alguma dúvida até aqui? Pode escrever aí, tá? Nos comentários. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, os irmãos podem escrever, que a gente dá o pause aqui e tira a dúvida. Então, aqui, ó, aqui é a planta aquática, né? Que eles
que eles utilizavam. Então, ela era colhida, né, feito aí os seus molhos, né? E o artesão cortava o caule do junco em tiras. As tiras eram batidas com forças repetidamente até formarem uma folha. Eram colocadas essas tiras uma do lado da outra e eles eram batidas, né, entrelaçadas e batiam até essa planta se tornar em uma só folha, né? As folhas eram coladas uma às outras, formando os rolos de papiro. Alguns pergaminhos chegavam a ter até entre 7 e 14 metros. Os irmãos já imaginou andar com um pergaminho de até 14 metros? O rolo de pergaminho que não era, né? Era quase um cano de 100, né? Quase um cano de 200. Não sei nem se tem cano de 200. Tem cano de 200? Era grande, era um rolo grande, né? E exatamente, Mansara. Tem lá sim. Era uma planta que eles eram utilizados para fazer este papel, né? Que é a evolução da pedra. Eles descobriram esta tecnologia de fazer um papel, um papiro, que não era o papel propriamente dito, né? Mas era exatamente a evolução já para o papel, né? Que nós vamos ver aí a questão do pergaminho. Aí aqui mostra com mais detalhes, né? Tá vendo aqui, ó? Figura 1, a casca era removida, né? E aí feita as tiras. As tiras eram organizadas e entrelaçadas, tá vendo? Depois era batida aqui no 4, ó. Era batida, e depois se utilizava para fazer as anotações, né? Isto era uma tecnologia, a maior tecnologia que nós temos hoje, para eles era nesse tempo aí, né? Isso aí era uma evolução inusitada das coisas, né? Então, aí surge aí o papiro, né? Não é à toa que o papiro vai vindo, né? Aí mencionado na Bíblia, o papiro é mencionado aonde que é mencionado na Bíblia? Em Êxodo 2:3, em Jó 8:11 e Isaías 18:2. Algumas versões da Bíblia o chamam de junco, né? É mencionado a planta, né? O junco. A palavra papel é derivado de papiro, né? A nossa palavra papel hoje, que nós utilizamos, vem da palavra papiro. Seu uso é de aproximadamente 3.000 anos, né? Ou seja, muito tempo, né? 3.000 anos, o seu uso. Então, é de muito e muito tempo. É uma evolução gigantesca. E até hoje, ainda é feito para a questão de demonstração, quando geralmente as pessoas vão para seminários, vão para seminários transculturais, né, e vão estudar sobre a formação da Bíblia, e quando estão por perto esses tipos de árvores, eles fazem esses modelos, né, como algo presencial, um experimento ali ao vivo, né? Obrigado. Toma, esse aqui, ó. Um experimento ao vivo, né? E eles ainda utilizam, fazem, e ainda serve como um documento de escrita. É óbvio que hoje nós temos uma evolução muito maior, né, que é o papel. Surgiu aí o pergaminho, que é uma evolução ainda maior, né? O pergaminho. O que é o pergaminho? O pergaminho é feito com peles de carneiro ou ovelha, submetido a um banho de cal. Ele era ressecado, submetido a um banho de cal, raspados e polidos, né, com uma pedra, a pedra chamada pedra pómez, que é
Aqui é a foto dessa pedra, né? Mas o que é? É uma rocha vulcânica de muita baixa densidade e formada quando gases e lava, né? Formam como é que chama? Um colete, né? Que é por essa palavra é complicada. Arrefecimento. Solidifica-se sob a forma de uma rocha esponjosa. Ou seja, quando há uma alta temperatura e bruscamente ela esfria, né? Aí forma esta pedra. Uma pedra com vários furinhos, né? Eu acho que os irmãos já devem ter visto uma pedra similar. Geralmente ela é encontrada nos aquários, né? Que esta pedra era utilizada para raspar o couro dos animais. Pode ser também. Minha esposa está falando que é aquela pedra de lixar o pé. Pode ser também, né? Considerada uma pedra desta, que era ela utilizada para raspar e polir, né, o couro após ele estar ressecado, né? Lavadas e raspadas, colocadas para secar uma ou mais demãos de alvaiades, né? Ou seja, o que é isso? É um pigmento branco constituído de carbonato de chumbo. Ou seja, os irmãos podem observar o quê? Que da manipulação de uma planta, né, já partiu para uma evolução maior ainda, né? Partiu para uma evolução maior ainda, que é, eles descobriram que as peles dos animais poderiam servir de documentos, que poderiam servir de escritas. Estas peles tinham a durabilidade maior do que o papel. E com isso se preservavam muito mais os documentos que eram escritos da época. Daí é onde vem os seus pergaminhos, que era feito de peles de animais, né? Originários da cidade de Pérgamo, onde o processo foi desenvolvido, provavelmente no século II a.C. O pergaminho tem durabilidade melhor que o papiro, citado na Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando diz: quando você vier, Paulo falando para Timóteo, né? Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troades, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, né? Acredita-se que Paulo andava com os seus pergaminhos estes que iam entre 7 metros a 14 metros de pergaminho, né? É muito pergaminho, né? É muita documento ligados, colados uns aos outros, né? Aqui está a expressão, o texto grego, né? Coloquei aqui só para critério de conhecimento dos irmãos, tá bom? Aqui está a palavra Bíblia, tá vendo aqui, ó, livros, Bíblia. Aqui é Bíblia no grego, tá? Até parece mesmo Bíblia, né? Quando nós lemos assim, quando nós batemos a vista assim de primeira, né? A gente já pode perceber que aqui é Bíblia, né? E aqui é os pergaminhos, que a transliteração é essa aqui, ó. Ó, membranas. Do texto grego traz como membranas, né? E Bíblia e membranas, né? Paulo escrevia, sim. Paulo escrevia em pergaminhos. Eram as cartas que Paulo escrevia, né? Paulo usava-se desse material para levar a sua mensagem às igrejas, as cartas pastorais, né? As cartas pastorais que ele levava. Ele utilizava-se desta matéria, desta evolução, usava do papiro.
ele tinha que escrever de alguma forma, né? Tinha que escrever de alguma forma. Então, ele utilizava aquilo que estava em suas mãos, né? Alguns acreditam que Paulo tenha usado até mesmo a modalidade mais antiga, como o papiro, né? Outros acreditam que Paulo só utilizava o pergaminho. Até porque Paulo, ele era especialista em trabalhar com couro. Os irmãos sabem disso, né? Que Paulo era fazedor de tendas. E para fazer tendas, era necessário manipular o couro dos animais. Então, Paulo era especialista nessa questão de utilizar o couro, tanto para escrever, quanto para fazer as suas tendas, né? Infelizmente, estamos chegando aí, final da nossa aula. Hoje nós tivemos aí umas tribulações, né? Mas é normal, é assim mesmo, acontece. Até porque a nossa aula é ao vivo, né? Então, se fosse eu gravando, né? A gente poderia editar de alguma forma. E eu ainda faço pequenas edições ainda. Quando eu finalizo aqui, começo a transformar em MP4, depois disso eu faço algumas edições ainda, né? Por exemplo, naquela parte que eu tive que sair, né? Que eu tive que sair para falar lá com o meu vizinho sobre o som, né? Aquela parte eu vou cortar. Esta parte que eu estou falando com vocês aqui também eu vou cortar, né? Porque não tem nada a ver com o conteúdo do ensino, né? Então, nós fazemos essas pequenas edições. Então, irmãos, nós vamos parando por aqui. Nós falamos sobre as pedras, né? Como eram utilizadas, escreviam em pedras. Nós falamos sobre a questão do papiro, né? Que era extraída de uma planta. Nós falamos sobre o pergaminho, que é a evolução do papiro, que era extraído do couro dos animais, tratado, né, limpado, tratado, polido, e ali era feito, escrevia-se com ele, né, escrevia nele, na realidade. E na nossa próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre a grande evolução que nós temos hoje em dia, até mesmo nós temos hoje em dia, né, que é o Codex. E nós temos os Codex até os dias de hoje, né? Acredito que na próxima aula estarei vendo apenas o vídeo. É possível que eu esteja fora do estado ou da capital. Amém, meu irmão. Mas não deixe de assistir a aula para que o irmão possa estar inteirado aí para poder fazer a avaliação. Tá bom, queridos? Falta 2 minutos para as 10. Que Deus abençoe a todos. Hoje ficamos sem retorno, eu fiquei sem áudio aqui, né? E vamos descobrir o motivo pelo qual foi que fiquei sem áudio. Mas nós vamos poder melhorar para que na próxima aula, a última aula sobre bibliologia, tá bom? Nós temos ainda, são 96 slides que compõem a aula de bibliologia. Tem muito conteúdo ainda para nós estarmos vendo. Então, na próxima aula, nós vamos continuar da onde nós paramos, e nós paramos exatamente aqui, logo no início. Vamos falar sobre os Codex, tá bom? Queridos, a paz do Senhor Jesus, ficamos por aqui, até a próxima aula. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos nossos irmãos. Fique com Deus, beijo no coração, e como sempre eu me despeço, Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve. Deus abençoe, queridos.